Nós vamos agora dar entrada praticamente no tema trabalho. Segundo o Emmanuel, e nós podemos tranquilamente ter a certeza disso, que não é necessário somente conhecer ter conhecimento sobre determinada atividade, mas nós precisamos sim ter a convicção do que nós vamos fazer, termos a certeza do que nós vamos fazer. Então ele inicia assim: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Nós não poderemos nos aventurarmos às grandes conquistas espirituais se nós não nos aplicarmos ao abnegado trabalho nas nossas vidas. De letra e de livros existem aí inumeráveis criaturas enfiadas ociosamente. É necessário que você associe o conhecimento à vontade de trabalhar. Espontaneamente é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente. Por que ele faz questão de frisar que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho? Porque muitas vezes a pessoa se coloca forçado a fazer determinadas ações somente com intenção de, e com isso não vai levar absolutamente a nada. É necessário que a pessoa tenha a convicção de que a sua espontaneidade em fazer por amor, porque quando você faz espontaneamente, você faz porque você ama, porque você gosta, porque você se identifica. Entende? A vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Somente o trabalho poderá nos libertar dos grilhões que ainda se encontram atrelados em nossas pernas e nossos braços, grilhões da falta de vontade espontânea. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no terceiro livro das Leis Morais, e no capítulo 3, que trata da lei do trabalho, na pergunta 674, Kardec pergunta aos Espíritos Verdade: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Veja bem, lá em 1800, já esse elemento trabalho encontrava a sua ferrugem, tentando amarrar. Hoje não, hoje temos a consciência em fase de libertação e de desabrochar. Nós
Hoje nós temos a convicção da importância do trabalho, né? Aí os espíritos, voltando à pergunta, é necessidade do trabalho? É lei da natureza? Os espíritos respondem, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. À medida que nós vamos desenvolvendo, à medida que nós vamos adquirindo um pouco mais de desenvolvimento intelecto-moral, as nossas exigências aumentam. O que ontem me bastava, um exemplo que estava logo aqui à minha frente, o que ontem me bastava um lápis, hoje eu sinto a necessidade de uma lapiseira, porque não vou precisar apontar direto. Esse eu preciso toda vez afiar o lápis. E assim, remontando as coisas maiores. O que ontem bastava ao Benedito andar de bicicleta, hoje não. Hoje ele quer andar de uma bicicleta motorizada. Amanhã ele vai sentir a necessidade de andar numa moto. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Na pergunta 675, Kardec pergunta aos Espíritos de Verdade, por trabalho só se devem entender as ocupações, materiais? Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Os Espíritos de Verdade respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Aí vai o nosso entendimento. O que seria uma ocupação útil? Uma ocupação útil é aquela que é útil para todos. Não é somente para mim. Então, é fundamental que a gente compreenda que nós nos coloquemos neste diapasão de trabalho útil. Envolvemos-nos nos trabalhos úteis da vida, né? Aqueles que aumentam os nossos valores morais, aqueles que fomentam a nossa necessidade de melhoria. E assim são os pássaros. São os nossos pássaros e as nossas pombas que de vez em quando aprontam um som agradável para nós. Então, veja bem, toda ocupação útil. Isso é fundamental que a gente compreenda. No livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, na terceira parte, ela fala da lei do trabalho. No item 7, a bênção do trabalho, diz ela, sob pretexto algum, te permitas a hora vazia. Sob pretexto algum, te permitas a hora vazia. Por que ela é tão firme nesse seu dizer? Porque no momento em que nós nos encontramos no campo de ócio, nós, querendo ou não querendo, nós entramos em sintonia com as esferas espirituais infelizes. Aqueles irmãozinhos que
gostariam que nós permanecêssemos ociosos, porque assim o que acontece? Eles ficariam sob a ação, melhor dizendo, nós ficaríamos sob a ação deles e eles fariam do nosso estado de ócio um campo de perturbação salutar para eles, não para nós. Porque nós, neste estado de ociosidade, desenvolvemos patologias ignoráveis e principalmente os processos obsessivos, que são mais complexos, que são mais difíceis de serem solucionados, a não ser que nós nos submetamos às grandes tarefas espirituais de trabalho desobsessivo, sempre trazendo-nos dor e sacrifícios. Nós vamos voltar.